Boa noite. Vamos para mais uma live de demonstração prática. Coisa boa, gente, ter vocês aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem importante, que é o lipedema. Como que a gente pode melhorar a qualidade de vida com a laser terapia integrativa. Feliz que vocês estão aqui comigo em mais uma live de aquecimento, porque a Black está chegando, a Black Vitalícia da Laser Terapia, que é no dia 10 de novembro, próxima segunda-feira, gente. E eu já estou aqui, a modelo já está aqui. Bom, espero poder contribuir com você, poder contribuir com o seu tratamento, com o seu dia a dia, para você ter mais segurança no uso do seu laser. Me conta aqui, da onde que você é, que você trabalha, qual é a tua área de atuação com laser. Temos laser acupunturistas aqui, temos enfermeiros, fisioterapeutas. Me contem. Bom, hoje eu prometo aqui trazer ponto de acupuntura, ILIB, modulação intestinal com laser. Me contem. Oi, Lu. É bom ver vocês aqui participando de várias lives. É bom ver alunos participando e futuros alunos também. Porque na nossa Black Vitalícia da Laser Terapia, eu vou trazer uma grande oportunidade, que é você poder se tornar aluno para sempre. A gente tem um vínculo para sempre, onde você vai ter o ambiente, o acolhimento, o meu suporte, conteúdo atualizado, porque a gente tem que se atualizar sempre, né? Então, se você está dentro de um curso onde está vivo, que sempre tem atualizações, você sempre está com conteúdo fresquinho. Boa noite, Lauri. Oi, Lauri, tudo bem? Temos alunos aqui também. Coisa boa ver vocês aqui, doutor Lauri Jorge, que trabalha com dor. Gente, coisa boa. Se vocês quiserem me contando aí, hoje eu vou trazer um ponto que é um ponto chave para a gente falar sobre o lipedema, tratar o lipedema. Claro que é para melhorar a qualidade de vida, melhorar as queixas, porque a gente sabe que o lipedema ele não tem cura, mas a gente melhora a condição desse paciente, não é mesmo? Olha só, gente, eu já deixei até fixado aqui para quem não está no grupo de WhatsApp para participar da nossa Black. Então, eu deixei aqui, então comenta Black se você ainda não está no nosso grupo, para você conseguir estar por dentro de tudo. Essa semana, sexta-feira, eu vou fazer mais uma live demonstrativa. A gente vai falar sobre ansiedade, mas mais para frente a gente conversa mais, porque hoje o assunto é lipedema, tá bom? Então bora lá. Agora que eu aprendi a trazer aqui, deixar a live mais interativa, então eu vou deixar sempre mais interativa para sempre enriquecer aqui para vocês. Como vocês sabem, que bom, doutor Lauri, curso de laser terapia integrativa é excelente. Doutor Lauri é meu aluno, ele entrou agora na última turma e trabalha com dor, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, porque lipedema, né, traz dor, mas a gente poder usar da laser terapia para tratar dor, nossa, traz outros resultados para os nossos pacientes, né? Então, olha só, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu aprendi a compartilhar. Essa é a nossa live prática de aquecimento. E eu trouxe aqui uma notícia da BBC News. Lipedema, nova doença que causa acúmulo, nova entre aspas, né? Que causa acúmulo de gordura nas pernas e braços e afeta 10% das mulheres. Muitas mulheres não sabem que tem lipedema e sofrem com dor, e sofrem com limitações, com cansaço, peso na perna, com autoestima. Então, você poder ser diagnosticado, a gente trabalhar com diagnóstico sempre é uma libertação, né? Porque para o profissional que também tem o diagnóstico, você tem a direção para você trabalhar. Então, cada vez mais eu lembro que esse ano, acho que em setembro, perto ali de setembro, eu fiz uma live com uma amiga, aluna, a Michele,
que tem lipedema, que veio falar, ela também é colega de profissão, acupunturista, foi minha aluna, e a gente falou um pouquinho sobre lipedema. E hoje, a live que a gente fez foi muito na conversa do lipedema. Hoje a gente vai demonstrar como que a gente vai poder auxiliar nosso paciente. Então, olha só, vou escolher aqui uma outra imagem. Deixa eu... Ó, a Help Manhã tá falando que tem lipedema. Muitas mulheres, né? Além da gente ter muitos pacientes, a gente mesmo, né, pode sofrer de lipedema. E com isso, a gente que trabalha com laser e também vai aplicar o laser, a gente sabe que o dono do laser, ele trabalha muito com autoaplicação, a gente pode sempre buscar ferramentas dentro da laser terapia que vai melhorar a condição do nosso paciente. Eu não estou aqui para falar sobre a medicina tradicional chinesa. Não, eu vim trazer um ponto-chave que você pode contribuir. Porque a gente sabe que existe a laser terapia pontual, que você vai trabalhar pontos de dor, pontos de edema, pontos que estão incomodando aquele paciente, mas que se você tem a consciência que aquilo é um ponto de acupuntura, ou que tem um pontinho de acupuntura muito próximo, que tem toda uma reação energética que vai favorecer as pernas desse paciente, por que não você não utilizar? Quando você entende o raciocínio, você pode utilizar, né? Olha só, lipedema, ele traz várias queixas, nódulos nas coxas, apagamento do contorno do joelho, então esse acúmulo de gordura muitas vezes perde a limitação, né? A limitação ali do joelho, traz dor, sensação de peso nas pernas, então as pernas elas têm essa sensação de peso, e o ponto que eu vou mostrar para vocês hoje trabalha muito a questão do peso nas pernas, edemas, a circulação, né? Outra queixa, hematomas frequentes, marcas na pele, né? Traz impacto na mobilidade, traz um maior cansaço, problemas circulatórios, né? Bem constante também, pacientes que têm lipedema acabam tendo muitos problemas circulatórios por conta desse acúmulo de gordura que acaba estagnando e dificultando a circulação, né? A desproporção no corpo, a gente tem algumas... Bom, lipedema acontece mais nas mulheres, né? A gente tem, às vezes, uma desproporção. É como se fosse duas mulheres num único corpo. Então, às vezes, da cintura para cima é um tipo de corpo e da cintura para baixo é outro. Impacto na autoestima, isso acaba impactando a autoestima. Prejudica, traz varizes, fragilidade vascular. E é importante, gente, eu vou até sair daqui para ficar mais perto de vocês, parar de compartilhar. É importante aqui no lipedema a gente entender que lipedema não é aquela pessoa que se alimenta mal, que é sedentária e tem um acúmulo de gordura. Não é isso. Uma coisa é você ter acúmulo de gordura, uma coisa é você ter obesidade. O lipedema, existem pacientes que têm lipedema que têm bons hábitos de vida, que se alimentam bem, que praticam atividade física, que cuidam dos pilares da saúde integrativa. É aí que a conta não bate, entende? Então, é a epigenética boa, mas tem esse acúmulo exacerbado da gordura e desse bloqueio, né, desse edema, dessa estagnação toda nos membros inferiores. Pode ser que tenham pacientes com lipedema que sejam sedentários, que não se alimentam bem, que tenham uma epigenética ruim? Claro, assim como toda doença, sim. Só que a questão é que não é apenas isso. Então, existem muitas mulheres, muitos pacientes que têm bons hábitos de vida, praticam atividade física, mas existe esse acúmulo. Então, é esse acúmulo exacerbado, tá? Porque a gente vai falar do MPL hoje. Para quem nunca ouviu, MPL é o método Pradines de laser terapia, que é um método que eu desenvolvi, que eu trago dentro do meu curso Jornada Integrativa O Poder do Laser, que no dia 10 de novembro, na Black, você vai poder se inscrever no curso e ficar para sempre dentro do curso. E, recado para os meus alunos, que os meus alunos, eles participam das lives. Nunca fiz uma oferta vitalícia
E o que é isso? Os meus alunos todos vão ter uma condição especial também para fazer esse upgrade e se tornarem vitalícios para a gente se manter juntos sempre, tá bom? E aí, gente, dentro do MPL, é o único curso que trata a laser terapia de forma integrativa. O que é isso? Não é só você usar a tecnologia, porque aí você vai lá, resolve a queixa. É você olhar o paciente como um todo, de uma maneira integrativa. Para isso, existem 3 pilares. A tecnologia do laser, que eu trago de maneira multiprofissional. Então, você que é enfermeiro, você vai conseguir aprender bastante dentro do curso. Você que é fisioterapeuta, você que é podólogo. Podólogos, eu vou trazer novidades na Black, então prestem atenção. Acupunturistas, então os terapeutas, auriculoterapeutas, acupunturistas, esteticistas, dentistas, médicos, enfim, profissionais da área da saúde que podem trabalhar com laser vão se beneficiar. Não conheço nada de laser, é o curso perfeito, porque começa do zero mesmo e depois a gente avança, tá bom? E o segundo pilar, a saúde do intestino. A saúde do intestino, para a gente ir na raiz do problema do nosso paciente, a gente tem que olhar para a saúde do intestino, porque é o intestino por onde começa e termina as doenças. Então, se você não olha para o padrão inflamatório desse paciente, você acaba não tratando, fica enxugando o gelo. E qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar é olhar esse paciente pela saúde integrativa. E eu trago 5 pilares da saúde integrativa. Um deles é a saúde do intestino. Depois a gente fala sobre alimentação. Então, a gente, como terapeuta, a gente não vai passar dieta. Isso é nutricionista. A gente vai fazer o quê? Indicação e contraindicação de alimentos inflamatórios. A gente também vai falar sobre atividade física, regulação das emoções, sono regulado. Tudo isso, gente, é importante, porque tudo isso, hábitos de vida, é o quê? Epigenética. Dentro do curso eu explico sobre isso. Diferença de genética e epigenética, tá bom? Então, eu quis dar uma palhinha aqui, porque quando eu fiz esse parêntese para falar que a paciente que tem lipedema não necessariamente tem hábitos ruins de vida, não. Ela pode fazer todo o checklist, ela se cuida, ela cuida da alimentação, ela pratica atividade física. Muitas, inclusive, praticam muita atividade física, cuidam bastante da saúde do corpo, mas o acúmulo de gordura está ali. Porque isso é uma condição crônica, tá bom? Ó, eu bati o olho aqui, Físio Silvana, vai ficar lá, gravado assim, tá? As minhas lives sempre ficam gravadas, não se preocupa, bom trabalho. Ela tá trabalhando. Então, vamos seguir aqui, gente. Então, eu trouxe aqui algumas questões, algumas queixas. E aqui tem uma foto, foi tirada da internet, tá? Sobre lipedema. A gente tem nódulos na coxa que parecem celulites. Esse apagamento do joelho, esse joelhinho aqui, ó, que está circulado, é como se perdesse o limite. Então, a gordura, ela perde o limite do joelho. A gente tem nódulos aqui. Perna de ampulheta. Essa perna de ampulheta, gente, hoje a aplicação do ILIB que eu quero mostrar para vocês vai favorecer muito essa questão da perna de ampulheta. Perna de ampulheta, olha bem aqui o tornozelo. A perna, ela vem mais grossa e depois ela dá essa afinada no tornozelo. A aplicação de ILIB que eu quero mostrar para vocês, ela favorece essa região, tá bom? Então, a gente vai ter um ponto de acupuntura para fazer com laser, uma aplicação de LIB e um ponto para ajudar na modulação intestinal, na questão inflamatória. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Qual é aqui a forma que você pode trabalhar? Eu trouxe aqui, gente, o lipedema, você pode melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Como? Você pode melhorar de forma pontual, tratando pontualmente, marcando os pontos de dor, marcando os pontos de edema, os pontos que estão incomodando esse paciente e fazer uma laser terapia pontual? Pode. Essa é uma forma de aplicação pontual. Não vai ser o foco de hoje da live, mas você pode tratar sim, deve ir naqueles pontos que estão mais incomodando o paciente, sim, tá bom? Então, é uma aplicação pontual. Você pode trabalhar, se você dominar, se você for um acupunturista, tiver a medicina chinesa, você pode montar um protocolo energético também e trabalhar com laser, fazer um trabalho energético completo
para regular o padrão energético dessa paciente e favorecer, melhorar as queixas? Pode também. Eu vou trazer um ponto que aí você, trabalhando dor, por exemplo, um fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com dor, eu sou médico, trabalho com dor. Eu sei fazer a laser terapia pontual, mas eu não tenho a medicina chinesa. Mas eu vou te apresentar um ponto hoje que você pode trazer o seu laser, às vezes o canto ali, a região de dor é bem próximo. E eu vou te explicar que se você colocar bem precisamente, e aí eu vou te explicar de maneira anatômica, mostrando por meio da orientação anatômica, olha, aqui é um ponto de acupuntura. Ainda que você não vá conseguir trabalhar todo o padrão energético, se você trouxer o laser um pouquinho para cá, vai ser muito mais efetivo. Então, é essa a intenção, trazer um protocolo, trazer um pontinho que vai te enriquecer, tá bom? Você pode trabalhar auriculoterapia com laser? Pode. Também não vai ser o foco hoje, porque como eu vou demonstrar, então eu quero que ter tempo depois ainda tirar as dúvidas de vocês. Mas você pode trabalhar um ponto de circulação, um ponto de glândulas endócrinas, o próprio ponto ali, as pernas que estão machucando, que estão pesando, que estão incomodando, a área-alvo que está incomodando? Pode também. Então, assim, pode tratar um ponto de analgesia? Pode também. Você vai montar o seu protocolo também. E o ILIB? O ILIB sempre, inclusive, quando eu falei dessa live, eu falei ILIB sempre, gente. Por quê? Eu vou até sair daqui para falar um pouco do ILIB. Por que o ILIB sempre? Porque o ILIB, ele desinflama, ele descaracteriza o sangue inflamado, doente. Então, a gente poder melhorar a condição de inflamação desse paciente vai, com certeza, melhorar a condição de quem tem lipedema. Eu tenho alunas, teve uma aluna que me deu um feedback. Dentro da mentoria que eu tenho online com os meus alunos, ao vivo, a gente se encontra pelo Zoom. E ela trouxe o feedback do que ela vem aplicando através do curso, através do MPL, que ela tem uma paciente com lipedema e ela começou a fazer a aplicação de LIB, da forma como eu trouxe, começou a fazer o que eu estava explicando dentro do curso. E ela trouxe dizendo que começou a ver muitos efeitos positivos na questão da melhora da condição de lipedema. A paciente começou a se sentir melhor. Tá? Foi a Lu, ela sempre participa aqui. Então, isso é uma forma, né, de você poder contribuir um pouco ali para o seu paciente dentro da tua área de atuação, aquilo que couber, cabe para mim, eu posso trabalhar esse ponto. Então, você vai lá e trabalha, tá bom? Claro, o acupunturista ele vai ter a visão geral, ele vai conseguir fazer, através do diagnóstico energético, um trabalho mais completinho energético. E o ILIB? O ILIB ele vai trabalhar o sangue, a qualidade do sangue. Né? Então, você melhorando essa qualidade do sangue, o metabolismo, o terreno biológico, tudo vai melhorar. Claro que várias condições, a questão da microcirculação vai melhorar, a vasodilatação, questão da dor, né? O ILIB modula a inflamação, ele é analgesia, então isso daí vai melhorar também, vai melhorar a circulação, né? E é bom lembrar, gente, que se o paciente tiver muita estagnação nas pernas, ou enfim, mas a gente está focando ali o ILIB, como hoje a gente vai focar o ILIB numa artéria mais para membro inferior. Pode ser que seu paciente sinta incômodo, ele pode sentir formigamento, ele pode sentir até ficar dolorida a perna, mas isso é normal. Por quê? Nas primeiras sessões, né? Por quê? Porque você está melhorando essa circulação e os membros é uma região que está estagnada. Então, você está colocando para movimentar. É normal o paciente nas primeiras sessões sentir um incômodo? Sim. Se o paciente sentir isso, está tudo certo. Então, você pode até diminuir um pouquinho e fazendo aos poucos para começar a fazer essa movimentação, melhorar essa circulação e aos pouquinhos o paciente vai conseguindo suportar mais. E vai melhorando a qualidade do sangue, vai melhorando a qualidade dos vasos sanguíneos. A gente sabe que o lipedema traz uma fragilidade, né, capilar dos vasos, enfim, né, tem a questão das varizes, tá bom? Então, deixa eu voltar para cá. A gente está falando aqui o ILIB sempre, tá bom? Então, hoje a gente vai focar em laser acupuntura e ILIB.
Saúde do intestino, muito importante. Dentro do curso, dentro do MPL, você vai aprender tintura, você vai aprender fitoterapia, que auxilia modular a microbiota intestinal. Sim, você vai aprender alimentos que melhoram a microbiota intestinal, a microbiota gram-positiva, sim, e aqueles alimentos que deixam as bactérias ruins passando fome. Você vai saber indicar para os seus pacientes aqueles alimentos que não favorecem, que estão sustentando queixas, sintomas, tá? Isso está dentro do MPL. Mas hoje eu quero mostrar um ponto de acupuntura para a gente fazer uma modulação. A gente vai usar, mas vai pensar muito na questão mais ocidental do que oriental, tá? Mas ele acaba coincidindo com pontos de acupuntura, tá bom? E os pilares da saúde integrativa, isso é importante você orientar. Mas é aquilo, né? Pode chegar uma paciente para você que segue tudo, segue a cartilha, se alimenta bem, dorme cedo, tem tudo para não ser inflamado, mas por ter essa condição, tem essa condição inflamatória maior, tá bom? Estamos indo. Agora eu já vou chegar nos finalmente para a gente começar a prática. Deixa eu trazer então aqui o ponto que eu escolhi. Bom, aqui, o que eu vou trazer? Hoje eu vou falar sobre o ponto baço 9, né? Eu vou mostrar para vocês onde fica, um pontinho na perna. Geralmente, em mulheres, acaba sendo um pontinho dolorido, ou então quem tiver estagnação, quem tiver edema, quem tiver fragilidade do baço, quem tiver excesso de umidade, de fleuma também pode ser mais dolorido. É um ponto chave. Então, assim, por mais que eu não vá passar aqui, porque o acupunturista ele vai fazer uma avaliação completinha, energética, vai ter o diagnóstico energético. Esse ponto é um ponto muito chave, gente, porque ele assim, tem que estar muito presente no tratamento de lipedema. O que acontece? Ele auxilia a drenar a umidade, a fleuma. A umidade, gente, é uma condição patológica dos líquidos orgânicos. Então, o baço é um órgão que faz a transformação e o transporte, transforma o alimento, transforma os líquidos. Quando o baço não transforma direito, então a gente ele não faz a transformação direita, a gente pode acabar acumulando. E uma transformação mal feita pelo baço dos líquidos orgânicos pode gerar umidade. O que é essa umidade? Porque para o chinês, ele interpreta tudo com relação a elementos da natureza. Então, a gente pode ter um fator patogênico, uma umidade, uma secura, um excesso de calor, frio. A umidade ela vai se manifestar como inchaço, edemas, sensação de peso, cansaço, pode ter uma questão de muco, ou pode ter também, essa umidade, ela pode ser mais densa ainda, e aí a gente chama de fleuma, que é aquela umidade que está mais patológica ainda, né? Ela já virou uma fleuma, gordura, excesso de gordura, a gente fala que é fleuma. E é importante, a umidade não é só apenas assim, inchaço e tal, ela pode ser emocional, a gente pode ter uma umidade emocional e mental também, tá? Quando a mente fica anuviada, a gente fica meio fora da casinha, às vezes, pode ser por excesso de lactose, por excesso de açúcar. Os alimentos mal transformados são mal transformados, os líquidos se transformam, né, nessa umidade que pode afetar a nossa mente, nosso mental, nosso cognitivo, tá? Então tem tudo a ver. Então, esse ponto baço 9, ele consegue drenar essa umidade, essa fleuma, então ele vai auxiliar, tá? Ele regula o metabolismo, né, dos líquidos corporais, então para melhorar o metabolismo, melhorar a circulação, ele tonifica, fortalece o baço, que foi como eu falei. Eu não vou aprofundar tanto aqui, quem é acupunturista aqui está fazendo todas as ligações, mas a gente fortalecendo o baço, o elemento terra, baço, estômago, a gente vai favorecer transporte e transformação. Então, gente, por isso que a alimentação é muito importante, é a matéria-prima para a gente transformar. Então, a gente tem que falar de epigenética, a gente tem que falar de hábitos de vida, e a gente tem que dar condição para o nosso paciente enxergar quando os hábitos de vida estão prejudicando, tá? Isso tem dentro do MPL, isso tem dentro do curso. E aí, o que acontece?
o baço 9, ele também promove, ele melhora a circulação nas pernas, alivia peso, alivia edemas. Então, a gente está falando exatamente dessa queixa principal do lipedema. Ele atua, gente, na raiz energética do problema, que é essa retenção de umidade, disfunção do baço, essa retenção de gordura, né, que impede o metabolismo correto dos líquidos e da gordura, tá? Então, a gente vai, daqui a pouquinho eu já vou levantar, a gente vai falar sobre o baço 9. Eu acho que eu já vou, e aí eu falo em pé já do ILIB, e já falo no intestino. Deixa eu sair aqui, deixa eu sair da tela. Só um minutinho. E aí, o que acontece, gente? Pega ali, por favor, o laser. Eu deixei carregando ali. Eu vou pegar meu laser, pegar meu óculos e a gente começar a falar. Vocês entendem por que é importante a gente fazer essa conexão com hábitos de vida, com pilares da saúde integrativa? Se a gente não faz o paciente, às vezes, ele não consegue entender, conectar como os hábitos de vida que estão totalmente nas mãos dele conseguem impactar na saúde dele, tá? Então, isso daí, eu bato muito na tecla dentro do meu curso. No dia 10 de novembro, próxima segunda-feira, eu vou trazer a minha oferta da Black Vitalícia da Laser Terapia. Então, tem os meus cursos Jornada Integrativa o Poder do Laser, onde você vai ter acesso ao único curso de laser terapia integrativa de forma vitalícia, o ILIB Fácil e outras novidades que eu só vou contar no dia 10, tá bom? Comenta Black, viu, gente? Quem ainda não tá dentro do grupo de WhatsApp para não perder nada. Vamos embora, gente. Vamos levantar. Vou me organizar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só pôr a cadeira no lugar. Já tá até ligadinho. Pode. Aí você vira aí, tá? Olha só. Primeiro pontinho, gente, que eu quero mostrar para vocês é o ponto baço 9. Pode filmar aqui. O que acontece? Ele fica entre o corpo e o côndilo medial da tíbia. Olha só. Você vem com o dedo assim, arrastando, sentindo o corpo. E nessa voltinha aqui, tá? A gente tem o côndilo medial da tíbia. Nessa voltinha aqui, o dedo cai. E você aperta nos pacientes, foi o que eu falei, muitas mulheres acabam sentindo dolorido aqui, mas não é apenas mulheres, tá? Quem tem essa reatividade nesse ponto, provavelmente tem questões de umidade, de peso, de transformação. Então, é esse ponto aqui, a gente vem aqui sentindo o corpo, tá? Da tíbia, e aqui nessa voltinha o dedo cai, o côndilo medial aqui. E aqui a gente vai colocar o nosso aparelho de laser. Então, eu vou colocar meu óculos. Eu vou trabalhar, gente, aqui bem multiprofissional. Então, eu vou trabalhar na frequência contínua, tá? O acupunturista que tem um laser, que tem a frequência Manfred Heininger, pode trabalhar a frequência do meridiano do baço. Mas aqui eu vou fazer a contínua mesmo, tá bom? Então, aqui eu vou escolher aqui a contínua. Eu vou trabalhar esse ponto. Eu vou trabalhar esse ponto no infravermelho, tá? Então, deixa eu só pôr aqui para não esquecer. Peraí. No infravermelho, tá bom? Deixa eu segurar aqui, ó. Ele tá no vermelho, que eu tava trabalhando no vermelho, então eu vou segurar atrás, pronto, soltei. Ele veio pro infravermelho. Eu posso trabalhar aqui, gente, para modular esse ponto, eu posso trabalhar de 3 a 4 joules, tá bom? Então, eu vou colocar aqui meu laser no infravermelho. Você pode fazer de 3 a 4 joules aqui, ó. Você vem mais perpendicular. Quando o paciente sente dor, você pode ir também. Quando você sente o pontinho, você pode estar doendo, e aí você consegue ser mais assertivo também, tá bom? E vem aqui mais perpendicular possível e entrega o laser no ponto baço 9. Aqui é simulação, então não vou entregar tudo não, tá bom, gente? Você vai fazer de um lado. Eu gosto de fazer dos dois lados. O que acontece? Quando eu trabalho a laser acupuntura, eu gosto de fazer bilateral.
Quando eu trabalho dentro da laser acupuntura, alguma queixa pontual, por exemplo, o joelho esquerdo da paciente tá doendo, tá com algum problema. Aí nos pontos nos pontos de dor, aí eu trabalho unilateral. Mas os pontos de acupuntura, pensando no ponto de forma energética, eu gosto de trabalhar bilateral. Unilateral tá errado? Não, é muito do acupunturista, tá bom? Mas eu gosto de ativar pelos dois lados, tá bom? Do meridiano. E aí você faria aqui, se você for trabalhar de forma bilateral, você vai fazer depois aqui também o baço 9. Lembra? Você vem sentindo quando o dedo cair aqui. Então, entre o corpo e o côndilo medial da tíbia, tem um afundadinho, você vem com laser, tá bom? Mais perpendicular possível. Essa é o primeiro ponto que eu falei que é um ponto chave, um ponto bem importante no tratamento e na melhora da qualidade de vida do paciente com lipedema. Outra sugestão que eu quis trazer para você é o ILIB. Além de você trabalhar o ILIB radial, se você tem, por exemplo, você tem um reloginho, você pode deixar a sua paciente no ILIB. Eu escolheria, isso é uma tatuagem, né? Eu escolheria, né? Então tá. Mas digamos que seja uma tatuagem de verdade. Isso daqui, ó. A paciente tem uma tatuagem de um lado, eu escolheria o outro lado, tá bom? Então foi até bom, porque aí serve como exemplo, né? Então, a paciente tem tatuagem, então eu venho pro outro pulso e venho fazer aqui na radial. Posso deixar a paciente na radial? Pode, tá? Eu faria metade do peso da paciente, no mínimo. Como a minha sessão de 1 hora, então às vezes dá para fazer um pouquinho mais, dá para fazer, sei lá, ela pesa 60 quilos, 30 minutos, às vezes dá para fazer 45 minutos de lib. Eu faria 45 minutos de lib na radial, tá? E aí, o que acontece? Eu não vim hoje mostrar a radial para vocês, eu vim mostrar outras aplicações de lib, tá bom? O que eu venho percebendo na minha prática? Eu já falei por aqui, eu já falo em conteúdo, falo em live, falo dentro das aulas, mas eu vou repetir. Você pode combinar a tua técnica com o ILIB? O ILIB está acontecendo e o enfermeiro está fechando a ferida? Pode. O acupunturista está fazendo laser acupuntura? Pode. O fisioterapeuta está trabalhando a dor? Pode. O podólogo está na unha? Pode. Você pode combinar. Mas o que eu venho notando de benefícios? Isso vale para quem tem mais de um aparelho de laser, ou tem um laser e um relógio, que é aquele ILIB, só esse daqui que eu mostrei para vocês. Você deixa o seu paciente no ILIB. Eu venho percebendo que você combinar também, na mesma sessão, ao mesmo tempo, outras aplicações de ILIB tem dado bons resultados. Então, como eu falei, a minha paciente eu estou tratando lipedema, eu deixaria ela com ILIB na radial, assim como eu faço em todos os pacientes que eu faço ILIB, que geralmente são todos. Se tem mais alguma contraindicação, mas não tendo, radial. Aí eu vou fazer aqui a laser acupuntura. Ok. O que eu faria? Pegaria o meu laser e escolheria um local para fazer aplicação de ILIB numa artéria de membros inferiores. Eu gosto muito da poplite, mas como a minha apresentação hoje, a minha paciente está toda deitada dessa forma, eu não vou fazer ela virar para mostrar a poplite hoje. Por isso não foi a minha escolha. Senão eu teria feito a poplite, tá bom? Mas outra que é bem interessante, a tibial posterior. A tibial posterior, ela trabalha aquilo que eu falei, né, da perna de ampulheta. E não só isso, né? Ela vai trabalhar também outras questões, às vezes o pé, a perna. Como é que você localiza? Você vai localizar, o acupunturista pode usar como referência o ponto R3. A tibial posterior, você consegue palpar. Eu vou falar aqui meio na linguagem aqui como se fosse o R3, mas você palpa para sentir melhor, porque não é exatamente, né? O ponto R3, gente, ele fica entre o tendão de Aquiles e o ápice do malelo medial, no meio do caminho. Então, nesse afundado aqui, ó.
Vê se tá piscando, por favor. Tá piscando de azul. Tá? Vê, gente, dá um feedback, por favor. Voltou, né? Eu parei aonde? Volta aí, sem som. Sem som ainda. Não, mas eu não tô falando. Vê se... Ó. Voltou. Voltou, né? Ok, agora. Agora, onde é que foi que eu parei, mais ou menos? O que eu tava falando? Pede pro pessoal falar. Alguém pode falar quando parou o som, só pra eu retomar o raciocínio? Tíbia posterior. R3. R3, tá? Então eu tava falando do R3. Bom, pro acupunturista, você vai... Foi aqui, eu falei pra vocês a localização do R3. Ele fica entre o ápice do maléolo medial e o tendão de Aquiles. Nesse meio do caminho, inclusive é afundadinho aqui, ó, você tem o R3. O que eu falei? Eu não vou direto no ponto. Eu uso como referência o ponto R3, mas eu palpo. Porque tem pacientes que você vai sentir mais. E aí você sentindo, um pouquinho mais pra cá, mais próximo, realmente. Se você não sentir, faz em cima do R3, tá bom? Senão você pode palpar, é um pouquinho mais pra trás, ó. Porque o R3 seria um pouquinho mais aqui, de repente você sentiu mais pra cá, tá bom? Então, olha só. Você vai... eu acho que eu até falei do tempo e eles não ouviram. O que acontece? Foi logo depois. Você tá deixando o paciente na radial e você pode acrescentar e fazer... vou dar mais 10 minutos de tibial posterior. Então, divide o tempo, 5, 5 em cada perna. Não, vou dar mais 20 minutinhos, 10, 10 em cada perna. Faz bilateral, tá bom? Dividindo o tempo. Então, eu vou colocar aqui contínuo. Contínuo. Agora, eu vou mudar pro vermelho, porque eu quero mexer com ilibe. E vou... Aí, digamos assim, faria 5 minutos. Pronto. Então, eu venho aqui. E aí, gente, eu faço 5 minutos na tibial, tá bom? Ou 10, 15, enfim, no tempo que você decidiu. E aqui você vai entregar. Esse lib aqui, gente, deixa eu falar com a câmera aqui. O que acontece? Eu seguro o laser. Então, eu tô lá, eu deixei o ilib no pulso, que ele tá amarrado. Essas outras aplicações, se eu fosse fazer na pediosa, se eu fosse fazer, eu fico segurando. E se for um tempo, sei lá, 15, 20 minutos, às vezes eu até puxo a minha cadeira para eu ficar mais bem posicionada, para eu não cansar e poder dar um tratamento e não ficar ali em cima do paciente, caindo em cima do paciente, tá? Então eu coloco aqui e seguro. Agora, paciente tem sensibilidade, fotossensibilidade. Você pode aproveitar essa pulseira aqui e posicionar, que aí você dá uma distância, percebe que você dá uma distância aqui? Posicionar aqui, aí você vai tirar, você tiraria isso daqui, tá bom? Você pode fazer assim? Pode. Poderia fazer assim também, que isso já dá um afastamento da pele e o paciente suporta mais. Outra coisa, paciente continua sentindo fotossensibilidade. Sabe tirar os comentários? Não. Não aparecer? Não. O paciente continua sentindo fotossensibilidade. O que você pode fazer? Trocar para o infravermelho. Eu já falei por aqui. A gente procura fazer sempre no vermelho porque tem mais estudo, tem mais resultado comprovado. Só que se o paciente ele tem fotossensibilidade, a melanina é um receptor. A melanina é um cromóforo. Então, o paciente que tem mais melanina, ele pode reter esses fótons na pele e com isso ter a sensação de queimar, dar bolha, né? Por quê? Porque tá acumulando, que não era para acumular. Então você poderia trocar para o infravermelho? Poderia. Seria uma alternativa, tá bom? Então aqui, só recapitulando, a gente falou do ponto baço 9, que você pode fazer no infravermelho de 3 a 4 joules, que você fica entre uma tonificação e uma harmonização desse ponto, né? E você pode fazer a tibial posterior também. E agora, eu falei que ia falar um pouquinho sobre a saúde do intestino, né? Uma forma que a gente pode trabalhar, isso é até uma forma de você trabalhar a modulação da inflamação, a ativação do sistema parasimpático. A gente sabe, né? O famoso eixo cérebro-intestino, ele é ligado pelo nervo vago. Existe um nervo
né, que conecta vários órgãos ao cérebro e o intestino também. E aí, o que acontece? Inclusive a microbiota, neurotransmissores produzidos pela microbiota intestinal se comunica com o cérebro através do nervo vago. Então, trabalhar o nervo vago é bem interessante, você pode trabalhar por meio da fotobiomodulação. Dá para trabalhar a microbiota por meio de tintura? Dá, mas a fotobiomodulação pode entrar para poder trabalhar um pouco melhor essa questão das vísceras, do intestino, trabalhar o sistema parasimpático. E aí, pode filmar aqui, por favor? Daqui a pouco eu pego o laser. O umbigo, gente, a gente tem um ponto que é o ponto VC8. Apesar de ser um ponto de acupuntura, ele foi escolhido porque, na verdade, ele marca... desculpa, eu pus o ponto aqui. Na verdade, ele marca na superfície um centro energético do campo visceral. E a gente tem aqui também proximidade, a gente tem estímulos de plexos nervosos abdominais. Então, você acaba ativando, modulando o sistema parasimpático por meio desse ponto aqui. Inclusive, eu trabalho muito a modulação, trabalhando em volta do umbigo, fazendo também aqui o contorno, fazendo o desenho do intestino grosso e trabalhando também questões aqui. Então, aqui, como que você pode trabalhar? Você pode vir aqui e fazer sem afundar no umbigo do paciente, para não machucar, mas encostando dentro do umbigo. Então, eu vou trabalhar no contínuo também. Vou trabalhar no infravermelho. E aqui você pode usar uma dose modulatória, 4 a 5 joules, para poder fazer uma modulação. E aqui você viria, vocês provavelmente não vão ver, porque tá no infra, tá? E dá pra ver um pouquinho? Dá. Porque tem a luz guia, né? Uhum. Então eu vou pôr a mão aqui só pra apoiar aqui, ó. Porque eu não quero tampar mais esse apoio aqui pra não afundar o laser com força no umbigo do paciente, tá? Isso é uma forma de você trabalhar esses plexos. Além de ser um ponto de acupuntura, você tá trabalhando as vísceras e você tá estimulando o sistema parasimpático também, o nervo vago. Então, esse é um ponto também bem interessante quando você quer trabalhar o nervo vago. Beleza, gente? Então, por que a gente está falando de intestino? Porque a gente está falando da raiz onde nascem as inflamações. O primeiro lugar para a gente desintoxicar, antes de fazer um detox de fígado, um detox de rim, de pulmão, você tem que olhar para a saúde intestinal, tá? Que é por onde a gente, por meio não só da alimentação, mas principalmente da alimentação, mas também por meio de agentes químicos, agentes contaminantes, por meio das emoções, a gente acaba inflamando o nosso intestino, abrindo, né, o nosso intestino, deixando que a sujeira do intestino caia na corrente sanguínea e gerando uma inflamação crônica na gente. Então, a gente cuidar da saúde intestinal, tratar essa saúde intestinal para que a desbiose saia de um estado de desbiose para entrar num estado de eubiose, de harmonia, para que o intestino deixe de ficar inflamado, para parar de inflamar o sistema. Isso tudo é importante, principalmente no caso onde a gente tem inflamação, onde a gente tem a questão do lipedema, tá bom? Então agora eu vou sentar, acho que eu vou levar o laser, porque se vocês me perguntarem alguma coisa, né? Vou sentar aqui, pode ir, para ver as dúvidas de vocês. Aí você me coloca aqui, por favor. Você sabe que você tem que virar, né? Tá. Só um minutinho, gente, que a gente tá arrumando. Foi? Tá. É isso. Todo mundo que participa das lives demonstrativas acaba aparecendo um pouquinho. Vou, gente, subir agora para ver os comentários, as perguntas, o que eu puder auxiliar aí para vocês. Existem outras formas, gente. Semana passada, eu fiz um Reels falando sobre LED Boots, que o Cristiano Ronaldo, né, estava fazendo propaganda, falando sobre botas de LED. Os atletas vêm usando. Você é um profissional que investe também em mantas, em botas, em outras tecnologias
para desinflamar. Imagina o paciente com lipedema fazendo uma bota de LED, também vai auxiliar, tá bom, gente? Então, assim, trouxe aqui alguns pontinhos, algumas sugestões para enriquecer e melhorar a qualidade de vida aí do seu paciente. Vamos ler um pouquinho aqui e ver o que eu posso ajudar. Eu queria reforçar uma coisa bem importante. Tem muitos alunos aqui, eu fico muito feliz, meus alunos participam das lives. A Black, gente, é para quem é futuro aluno, quem ainda não é aluno, e é para quem é aluno também, porque é a condição para todo mundo que aderir. Claro que vão ter ofertas especiais, porque os alunos já são alunos, já compraram cursos, então eles vão ter, sim, prestígio e valor especial, mas para eles se tornarem alunos para sempre, tá? Porque quando a gente termina um curso, gente, a gente quer renovar. E muitos alunos, né, já falaram isso. Como é que faz para continuar na comunidade? Como é que faz para continuar nos cursos? Para poder se atualizar, porque o curso tem que estar sempre atualizado. E aí, o que você faz? Você tem que renovar, você compra novamente o curso. E na Black, você só vai comprar mais uma vez. Você só vai fazer um upgrade para você que já é aluno, porque todos esses cursos e ofertas que eu vou oferecer, você vai ficar para sempre, tá bom? E para quem não é ainda aluno, vai ser um prazer você estar junto comigo. Escreve aqui Black se você ainda não escreveu, porque, gente, segunda-feira, dia 10 de novembro, às 20 horas, a gente vai trazer a oferta da Black. Help Manhinha estava falando aqui, ela falou, ela tem lipedema, né? Então, gente, muitas mulheres, a gente vem aqui para auxiliar nossos pacientes e nos ajudar também, né? Ó, a Help Manhinha, só descobri após a menopausa. Isso acontece bastante, né? Ó, a Lu, descobri que também tenho. Gente, cada vez mais os diagnósticos estão aparecendo, né? E é muito bom, foi como eu falei no início da live, é muito bom quando você tem um diagnóstico, porque o diagnóstico te dá a diretriz, te dá a orientação, você consegue trabalhar melhor. Eu respondi uma caixinha de pergunta final de semana sobre podologia. E era alguma questão falando em podologia, os podólogos que estão online, gente, vai ter novidade aí na Black, hein? Era uma questão da unha que ficava descolando e tal. O que acontece? O laser pode ajudar? A pergunta era, pode ajudar? Pode, claro que pode. Mas você tem, se a pessoa não for podóloga, ela tem que procurar um podólogo. Ela tem que procurar um especialista. Por quê? Porque precisa ter um diagnóstico. Tem que entender. Esse descolamento é o quê? É alguma coisa física? Foi algum trauma? É um fungo? É uma doença autoimune? O que é isso? Entende? Então, por quê? A partir de um diagnóstico, você consegue dar o tratamento melhor para ter melhores respostas, tá bom? Olha só, a Edna, eu sou enfermeira aposentada. Fiz medicina tradicional chinesa na ENAC, olha só. E terminei esse mês. Fitoterapia e quero conhecer o laser para agregar e tudo que possa acrescentar, porque quero ferramentas para trabalhar com, deve ser patologias, aí deu o limite aqui. Edna, gente, eu tô aqui toda efusiva porque a ENAC, eu dou aula na ENAC, foi a escola que eu também me formei, a minha pós em medicina tradicional chinesa. E aí é isso, tá vendo? Enfermeira, acupunturista. E o laser, Edna, pode acrescentar demais. Comenta Black, Edna, vem fazer parte, tá bom? Acrescenta demais. Muitos alunos, gente. Olha só, quem é do mundo da área da saúde não tem medicina chinesa, não se sinta excluído, porque os meus cursos são multiprofissionais. Mas, se você ainda não é da medicina chinesa, eu fiz o curso querendo dar um gostinho para você. Então, eu fiz pequenas introduções de teorias importantes para você começar a entender de forma bem simples o raciocínio chinês. Sabe por quê? Porque um curso, uma pós-graduação de medicina tradicional chinesa muda a tua forma de fazer diagnóstico, muda a tua vida, você sendo enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico, muda, gente, porque o pensamento oriental fecha raciocínios que o pensamento oriental não consegue fechar, tá bom? Então, eu fiz o meu curso
ele é voltado para laser acupuntura, mas não apenas. Então você vai ter o gostinho, vai começar a entender. E se você gostar, isso já fica aí o convite para você estudar a medicina tradicional chinesa. Mas também, se não estudar, não tem problema, que você vai aprender a trabalhar com laser dentro da tua área. Comenta Black, tá bom? Olha só, a Lu Carrilho. Faço musculação, corro 3 vezes por semana e me alimento bem, e mesmo assim as pernas continuam. Tá vendo? A Lu tem, né? Ela foi diagnosticada. Foi o que eu falei. Muitas mulheres diagnosticadas e que têm um estilo de vida exemplar, que fazem atividade física, e não faz atividade física assim, não, faz bastante, tá vendo? Musculação, corrida, alimentação em dia, cuida do emocional, cuida do sono, porque tudo isso inflama. E mesmo assim, por quê? Porque essa é a condição do lipedema, né? Mesmo assim, não é só uma questão epigenética, a gente tem uma questão genética aí, né? Envolvida. Olha, estúdio Ana Soares, ela é da educação física, bacana. Ó, a questão da educação física já me trouxe aqui, é Ana, né? Só pra ver se eu tô. Ana. A questão da performance dos atletas, com ILIB, né? Você consegue auxiliar na performance. Claro que pontual aí tem que ver até onde você consegue ir, porque tem os fisioterapeutas, né? Pra não entrar na área do outro. Mas a questão do ILIB, que é sistêmico, você consegue ajudar na performance, na condição cardiorrespiratória, de uma forma sistêmica você consegue melhorar a performance do atleta, tá? A Fisio Silvana não vai poder continuar, estava trabalhando, mas eu falei que a live fica gravada. Olha, gente, bastante. Fono é muito, a gente usa muito, né? Ó, o Ale, prazer te ver aqui, Ale Quadros. A gente se conheceu lá em Campinas. Ó, tem o bico de papagaio no joelho, dá para aplicar. Sim, dá para melhorar as condições, você pode aplicar de forma pontual. Gente, às vezes, o que acontece? Tem certas condições que a gente não vai desfazer, não dá para desfazer, não dá para retomar. Mas, se você consegue modular essa inflamação, você para de sentir dor. Eu vou dar um exemplo pessoal. No início do ano, meu joelho eu tava com dor no joelho, eu tava com limitação no joelho, eu parei de meditar porque eu não conseguia sentar, eu só gosto de fazer meditação sentada no chão. E aí, eu não conseguia dobrar a perna. E aí eu fui fazer exame para ver o que eu tinha. E eu descobri que eu tenho condropatia. Só que eu tenho grau 4, bem avançadinha, né? E aí, o que acontece? Eu acabei só me tratando com ILIB. Porque eu tinha acabado de comprar o reloginho, eu comecei a fazer ILIB para várias coisas, testando várias coisas. Não estava focando pontual, porque eu queria que o médico fechasse o diagnóstico, ele ainda ia fechar. Eu falei, não vou fazer ILIB pontual, depois eu me trato. E eu não precisei, porque acabou que o ILIB tirou a minha dor. Eu continuo, entende? Eu continuo com essa condição, eu tenho que malhar, eu tenho que criar músculo para manter minhas articulações bem, para a questão toda, mas e eu tenho que ter esse músculo para poder ter uma qualidade de vida boa e não ficar com dor. Mas eu não estou sentindo dor, não está inflamado, entende? Então, algumas condições, gente, pode ser que não vá zerar, regredir, porque às vezes a condição não consegue. O nível, melhor dizendo, o nível que está, pode ser que não consiga, mas você melhorar, analgesiar, modular a inflamação, dar melhor qualidade de vida, isso daí também, gente, faz muita diferença, tá bom? Ó, a Esté perguntou, varizes, hemorroidas, consegue melhorar, aliviar? Sim, isso a gente tá falando de circulação, hemorroidas também, a gente consegue trabalhar principalmente na acupuntura, a gente consegue trabalhar o ILIB, sim, porque você vai melhorar o metabolismo, né? E a questão também você fortalecendo o baço também, você está trabalhando, né? Prolapso tem muito a ver. A função do baço manter os órgãos, né, no lugar, o sangue dentro dos vasos, e hemorroidas tem muito a ver. Esse prolapso de bexiga, hemorroidas, enfim, tem muito a ver também com a energia do baço, que pode estar fraca. Então você consegue melhorar também. A Lu perguntou, né, se o baço 9 usa bi. Eu gosto de usar bilateralmente, tá, Lu? Quando eu trabalho assim, de forma, eu escolho o ponto por questões energéticas,
bem assim do protocolo, eu uso bilateralmente. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Tô tratando o joelho, aí eu vou no joelho que tá lesionado, eu vou escolher pontos de dor e vou escolher pontos de acupuntura em volta ali para dar todo o suporte energético para aquela região de dor. Aí eu escolhi os olhos do joelho. Aí eu só vou escolher os olhos do joelho, eu, Fernanda, é uma escolha, não que esteja errado você fazer outro, mas eu escolheria só do joelho machucado, entendeu? Coisas mais pontuais, assim, eu escolho do local da queixa. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, a Zé pediu para tirar os comentários. A gente não sabe, gente. Depois aprende. Depois eu aprendo. Vamos ver. Ah, e o pessoal falou do som, né? Mas a gente já ajustou. Perguntaram quantos joules no umbigo. No umbigo, 4 joules, de 4 a 5 joules, modulando no infravermelho, tá bom? Perguntaram, né? Então... E quantos joules na R3? O R3, gente, ele foi usado como referência. Eu não estimulei o R3 pensando no ponto de acupuntura. Eu estou usando o ponto de referência para você localizar a tibial posterior, tá? E aí ali você está fazendo ILIB, e aí você vai pensar em tempo, tá? E aí depende, você pode fazer 5 minutos em cada perna, você pode fazer 10 minutos em cada perna no vermelho, tá bom? Ó, a Dani Laser perguntou, varizes é melhor poplite? Indica radial? Eu indico os dois. Com certeza, você fazer no membro inferior que você está trabalhando, que tem a queixa, onde está a lesão, enfim, onde estão as varizes, você escolher artérias próximas, tem um efeito duplo, tem um efeito sistêmico e tem um efeito local, então é muito bom. E se você tem condições de fazer a radial junto, faz a radial junto também, tá bom? A live vai ficar salva? A live vai ficar salva. E, gente, eu sei que vocês pediram agora o comentário para poder enxergar melhor. Mas o que acontece? Se vocês forem assistir salva, o comentário ele não fica aparecendo, tá bom? Então, se vocês quiserem revisar, olhar direitinho, olhar os slides e dar zoom depois, vai ficar salvo, tá? O pessoal tava me dando aqui as orientações, né? Quem é massoterapeuta? Massoterapeuta, tira os comentários. Ah, tá, gente. Ó, massoterapeuta, você pode trabalhar os pontos gatilhos, os pontos de dor. Dentro da tua área, você trabalhando ali, você consegue melhorar. Às vezes tem aquele ponto que você pode fazer de forma pontual, em cima de um nódulo, né? É claro que aí alguns profissionais estão, né? O fisioterapeuta também trabalha com isso, o próprio acupunturista também trabalha com isso e o massoterapeuta. Aí você vai aonde dá o seu limite, tá? Profissional. Mas você consegue trabalhar de forma pontual e o ILIB também, tá? E aí, gente, o que acontece? Dentro do meu curso, por que eu falo que o curso é multiprofissional? Você aprende a trabalhar de forma multiprofissional, porque você vai entender como é que regenera, como é que modula a inflamação, como é que é a analgesia, para fazer aplicações pontuais? Sim. Então, você tem um nódulo, você vai conseguir fazer esse raciocínio? Vai. E aí, tem uma parte para o laser acupunturista que vai aprender a fazer laser acupuntura, porque o acupunturista sabe fazer acupuntura, né? O laser acupunturista vai aprender a usar a tecnologia, vai juntar o tradicional com o moderno, né? Vai trazer a tecnologia para dentro do universo da medicina tradicional chinesa. E para quem não vai aprender muitos pontinhos também, que se couber dentro da tua área de atuação para enriquecer, você consegue sim, tá? Então comenta Black se você não tá. Dia 10 de novembro, gente, segunda-feira tá chegando. 20 horas, aí eu explico direitinho como é que a gente vai fazer a live para chegar bem aquecidos. Eu confesso que eu gosto bastante, deixa eu ver se eu termino aqui. Eu confesso que eu gosto bastante dessas lives demonstrativas, porque a gente consegue mostrar aqui rapidinho, eu sei que 1 hora é muito rápido, para você ver
como é essa aplicação. E dentro do curso, a gente tem as demonstrações práticas para você conseguir aprender. E dentro do curso, gente, você aprende a fazer gua sha, que é uma técnica. Gente, a laser acupuntura integrativa, porque assim, tem a laser terapia integrativa, mas você juntar a medicina tradicional chinesa com laser, eu tô fazendo tanta coisa com meus pacientes e tendo bons resultados, eu vou trazer tudo para dentro do curso. Hoje mesmo eu dei aqui sangria com laser, gua sha com laser, agulha com laser, moxa com laser. Gente, é bom demais misturar, tá? Então comenta aqui Black para você fazer parte e poder aproveitar tudo isso. E eu também vou trazer um raciocínio, mas eu não vou falar muito porque vai ser um grande bônus, mas um raciocínio bem interessante que eu aprendi com a minha prática clínica, né? Com a minha prática. Eu não vi isso dentro de curso e eu estou trazendo para os meus alunos, tá bom? Exclusivo. Olha, a Elaine perguntou, dá uma dica, por favor, para pessoa diabética com muita dor nos dedos do pé, sem feridas. O que você aprendeu hoje, Elaine, você pode utilizar, por exemplo, a tibial posterior, você pode usar a pediosa, eu não falei hoje, né? Mas a tibial posterior. Você escolher artérias dos membros inferiores para dar essa irradiação também nos pés, nas pernas, auxilia bastante, porque o ILIB, ele melhora muito, tá? A resposta neuronal, tá bom? Então, para neuropatia é muito bom. Neuropatia diabética, neuropatia em decorrência de quimioterapia, muito bom, tá bom? Então, aí, Elaine, você pode ver de novo e aqui na live mostra direitinho a tibial, também. Gente, foi uma honra, foi um prazer inenarrável, muito feliz de ver os meus alunos, muito feliz de ver meus colegas, amigos, laser terapeutas, que os encontros, que a DMC, né, nos aproximou. A gente vai se conhecendo e se conhecendo presencialmente nesse universo do laser. Então, muito feliz, tá? De ver aqui meus colegas. Obrigada pela presença de vocês. Vamos aquecer comigo, tá? Porque a Black tá chegando, eu quero todo mundo bem aquecido comigo. Sexta-feira eu vou fazer uma nova live prática, tá? Essa semana eu quero mostrar coisa prática para vocês. E a gente eu vou trazer ansiedade, transtorno de ansiedade, que a gente sabe que tá assim de pacientes que precisam desse suporte. Então não percam, na sexta-feira, 19 horas. Tá bom? Vamos! Beijo, gente. Tchau, tchau. Comenta Black aqui. Inclusive, se você estiver assistindo depois, você pode comentar. Você vai receber seu convitinho no privado. Faz o passo a passo para você entrar no grupo de WhatsApp e não perder nada. Tá bom? Tchau, gente. Um beijo.